cada fase das nossas vidas nós temos desafios diferentes. E cada desafio ele é um desafio que ele é para potencializar o nosso crescimento. Então, seja para mudar, eu vou advogar em determinada área, eu não vou advogar, eu vou pegar determinado processo, eu não vou pegar, eu vou investir numa pós-graduação, vou investir no mestrado, vou seguir na carreira acadêmica, né? É natural ter o medo, né? Se nós estamos, inclusive, né, sempre nos comparando. Ah, mas tal pessoa não tem medo. Não, as pessoas elas têm medo, as pessoas elas enfrentam, elas se planejam, elas se organizam, né? Então, mesmo com medo, a gente precisa realmente tomar algumas ações. Planejar, né? Planejamento, é claro, ele é a base para que a gente consiga ter mudança profissional e ter um processo de transição que seja menos traumático possível, mas esse planejamento ele tem que ser um planejamento com um monitoramento sistemático e você sabendo que pode ter alguma eventualidade. Se eu tiver alguma eventualidade, se eu tiver alguma intercorrência, eu preciso ter essa inteligência emocional suficiente para que eu possa ultrapassar aquela dificuldade, né? Sim. Isso até seria melhor trabalhado por um psicólogo, né? Não sou psicólogo, não tenho formação nisso, mas a gente precisa realmente entender que quando você lida com seres humanos, né, e você não pode entender como uma máquina, entendeu? Por mais que você seja racional, por mais que você tenha uma visão analítica, uma visão pragmática, mas nós lidamos com pessoas. E como você lida com pessoa, na advocacia ou qualquer outra área profissional, a gente precisa entender que as intercorrências elas podem surgir. Então, no processo de transição, no processo de crescimento, eu conheço advogados que chegaram para mim e disseram: Robson, eu não estou aguentando mais advogar. Com clientes, bastante clientes, com um posicionamento bom, com um retorno financeiro bom, e disse: não estou aguentando mais ir para fora, não estou aguentando mais ter que atender, né, fazer diligências com juízes, às vezes com promotores em órgãos públicos, eu quero realmente descansar e seguir para outros negócios. Eu digo: cara, se você acha que é mais interessante para você, como é que a gente pode melhor gerenciar? Então, se você entendeu que o seu propósito é esse, seja dentro da advocacia, ou seja em paralelo com a advocacia, ou até conciliando a advocacia com outras atividades, né? Como é que você pode fazer isso que seja de forma menos traumática, que lhe dê também um retorno financeiro para você pagar suas contas, né? Lógico. Mas que lhe dê uma satisfação, porque eu acho que é isso que todos nós buscamos, né? Você busca isso aqui trabalhando comunicação no podcast, né? Aqui divulgando não apenas comunicação, mas histórias de vida, sim. Histórias de superação, de crescimento, né? E isso é uma mola propulsora, né? E que lhe dá uma motivação para que você continue. Então, mesmo sem estímulos externos, né, a motivação ela é muito individualizada. Então, nós precisamos buscar na gente realmente esse propósito, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de identidade para que eu possa projetar qualquer carreira profissional. Ninguém começa do ápice, né, do topo. A gente vai começar... Você falou anteriormente sobre alicerce, sobre base, né? Isso. Às vezes, né, a gente consegue construir de uma forma mais rápida. Às vezes demora mais um pouco. Mas todos nós temos mecanismos, temos ferramentas para que a gente consiga construir a nossa carreira com a nossa história. E eu sofri muito com isso, Jaelson. Né? Robson tem medo, também sofre. Viu? Lógico, imagino. Sofri bastante, né? Com comparações. Cara, mas tal advogado, tal amigo meu já está em tal posição, que é mais novo, que é mais velho, que estudou comigo, tal. Depois eu parei e disse: bicho, eu tenho a minha história, eu tenho a minha identidade. Lógico. Eu sei do meu potencial, das minhas limitações, mas também, né, do que eu tenho de bom, que eu posso crescer, e comecei a focar na minha história e na construção da minha marca, da minha identidade, sem olhar para o outro. É difícil? É. Mas 2 pontos que precisamos trabalhar no processo de transição da carreira: superação de medo e exterminar esses processos de comparação, que eles são muito complexos e são difíceis, né? Quando a gente começa a se comparar com o outro, comparar com a história do outro, é como se eu estivesse invalidando a minha história, invalidando o meu esforço, invalidando a minha identidade, né? Para querer viver algo que às vezes é irreal, que às vezes é uma casa com telhado de vidro, como eu tenho a oportunidade de ver em alguns momentos, né? Isso. Mas tal escritório é perfeito, tal advogado é perfeito, uma vida é perfeita. Cara, não é bem assim, não.